Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a estrutura interna da Terra, a formação da crosta continental, da crosta oceânica, dos oceanos e da atmosfera. A formação da Terra, então, iniciou, né, a partir de colisões e acreções de planetesimais por atração gravitacional há cerca de aproximadamente aí 4,6 bilhões de anos atrás, como nós já conversamos. Então, no início, as temperaturas não eram tão altas, mas foram aumentando continuamente em função da energia do impacto, né, que vocês já tiveram essa aula anteriormente, e a partir também da compressão gravitacional e da desintegração dos átomos radioativos. Né? Então, aí se formaram os planetas chamados terrestres, que são planetas menores, e os planetas gigantes, né, que são formados em grande parte por gases, né, que são os planetas localizados mais longe do Sol. Em relação à estrutura interna propriamente da Terra, no início o planeta era apenas uma massa incandescente. Aí, isso lá em 4,6 bilhões de anos, né, quando iniciou a sua formação. Há cerca de 3,6 bilhões de anos ocorreu então a fusão do ferro. E aí 1/3 do material primitivo que compunha o planeta se deslocou para o centro. Então, nessa época, houve uma grande reorganização, né, da massa planetária. E aí houve, então, a diferenciação de crosta, manto e núcleo. A crosta, então, foi formada por material mais leve. Né? Então, todo material mais leve, óxidos e silicatos, então, migraram para essa porção, que é a porção mais externa, né, que forma o planeta. O manto, que é intermediário, então, se diferenciou, aí sendo formado por minerais um pouco mais densos. E a gente vai ver em mais detalhe a seguir. O núcleo, então, se formou esse núcleo metálico, né, composto de grande quantidade de ferro e outros minerais metálicos. Ao mesmo tempo que houve essa reorganização física, também houve, concomitantemente, uma reorganização química, uma diferenciação química, que foi causada principalmente pelas correntes de convecção que existiam no interior do planeta, as chamadas correntes de convecção do manto. Elas são basicamente, né, representadas aqui nessa figura por correntes que vão desde a porção mais externa, né, próxima da crosta, até a região do núcleo, certo? Então, ela alcança todo o manto, né, e outra porção que alcança somente o manto superior, certo? Então, nós temos aí representado em vermelho a corrente quente e em azul a corrente fria, né, que descende e a quente ascende, certo? A crosta, então, ela é formada por esse material mais leve, né, que flutua e se resfria, principalmente composta, então, de feldspatos de baixo ponto de fusão, né, e também urânio e tório, que tem forte tendência a formarem óxidos e silicatos que são leves. O manto, que é intermediário, né, entre a crosta e o núcleo, ele é formado principalmente de olivinas e piroxênios de cálcio, magnésio e ferro. Esses minerais nós vamos ver em mais detalhe numa aula que vai tratar apenas dos minerais. O núcleo, então, é um núcleo metálico, composto de grande quantidade de ferro e também outros minerais metálicos, aí, como ouro e prata. E tem esses minerais, eles têm pouca afinidade com o oxigênio e o silício, então não formam os óxidos e silicatos. Então, se a gente for ver, a massa
99% da massa da Terra é composta de apenas 8 elementos, né? Dentre eles, aí a gente pode citar, então, o ferro, 35%, o oxigênio, 30%, o silício, na forma de silicatos, magnésio, níquel, enxofre, cálcio e alumínio, sendo que apenas 4 elementos constituem cerca de 90% da massa da Terra, sendo eles o ferro, o oxigênio, o silício e o magnésio. Agora, se nós compararmos a composição química de toda a Terra com a da crosta, nós podemos ver que a composição da Terra toda, da Terra como um todo, né, é composta de 93% de ferro, oxigênio, silício e magnésio, enquanto que, se nós formos ver a composição somente da crosta, 82% da crosta é composta de silício, oxigênio e alumínio. Então, a crosta é muito rica também em alumínio, enquanto que a Terra toda, né, é composta de muito ferro também, né, e magnésio. Bom, então a Terra, como nós vimos, ela pode ser diferenciada em camadas, né? 3 camadas são principais: crosta, manto e núcleo. Dentro de cada uma dessas camadas existem diferenciações secundárias. Então, dentro do núcleo nós podemos ter o núcleo interno, temos o núcleo interno e o núcleo externo. Dentro do manto nós temos o manto inferior e superior, onde está localizada também uma camada chamada astenosfera. Certo? Todas essas camadas, elas são sólidas, com exceção da camada do núcleo externo, que é líquido, e da astenosfera, que é plástica. Dentro da crosta, nós podemos diferenciar a crosta em crosta continental e crosta oceânica. A continental está sob os continentes. Ela tem cerca aí de 25 a 50 quilômetros de espessura. E a oceânica é um pouco mais fina, ela tem cerca de 5 a 10 quilômetros, certo? E aí nós temos também uma camada chamada de litosfera. Essa camada, ela é composta de crosta e da porção superior do manto superior, certo? Essa camada, então, ela vai ter uma importância quando nós vamos conversar um pouco mais sobre a tectônica de placas, porque essa camada compõe a placa tectônica, a qual se move, então, sobre a astenosfera, certo? Então, peço que vocês tenham uma atenção especial a essa camada, porque no próximo tópico nós vamos falar bastante dela. A formação das massas continentais teve início há cerca de 2,5 bilhões de anos, quando houve então a diferenciação da Terra em camadas, onde elas se diferenciaram em crosta, manto e núcleo. A crosta, né, a camada mais externa, ela então é composta de massas continentais e oceânicas. As massas continentais têm aí, né, em torno de até 50 quilômetros de espessura, e elas se formaram basicamente a partir do resfriamento e solidificação de lava, à medida que ocorreu, então, a separação gradativa dos constituintes mais leves, né, que migraram aí, formados de óxidos e silicatos para a crosta. Certo? A composição da crosta, né, no caso especificamente das massas continentais, ela pode ser considerada como uma das rochas ígneas, certo? Já que nos primeiros aí 15, 17 quilômetros superiores da crosta, eles são compostos em 95% por rochas ígneas. O restante, então, é composto por folheiros, arenitos e calcário. Nós vamos ver mais detalhes sobre cada tipo de rocha quando nós estudarmos, então, o ciclo das rochas e, mais especificamente, as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. A formação da atmosfera, até a atmosfera atual, como a gente conhece, ela teve, na verdade, 3 fases principais. No primeiro momento,
Essa atmosfera era uma camada gasosa, né, uma atmosfera primitiva, que era formada basicamente de gases aí capturados na nebulosa solar primitiva. Mas ela era formada então de gases, principalmente gases leves, que foram então facilmente perdidos aí pelo intenso vento solar que se tinha nessa situação. Num segundo momento, após a Terra ter se resfriado já bastante, iniciou então a emissão de gás, se iniciou, né, a emissão de gás das rochas, devido à intensa atividade vulcânica que gerou então, que originou uma protoatmosfera. Essa atmosfera ela era muito diferente da atual e basicamente formada por grande quantidade de amônia, metano, dióxido de carbono e vapor de água. Então, há cerca de 3,5 bilhões de anos, que é a idade da rocha mais antiga, né, na Terra, hoje, na verdade, já se tem rochas mais antigas que foram encontradas na Austrália. Essa mistura, então, ela foi gradualmente mudando até a atmosfera atual. E hoje, na atmosfera atual, o que predomina é o nitrogênio e o oxigênio. Essa mudança foi principalmente motivada, né, pelas trocas químicas através da ação da fotossíntese. Então, o surgimento das plantas teve grande contribuição para a modificação da atmosfera primitiva até a atmosfera atual. Em relação à formação dos oceanos, a origem dos oceanos, existem algumas teorias. Uma das mais aceitas é sobre a emissão de gás das rochas, e nessa emissão houve então o surgimento de um efeito estufa, né, e a partir desses gases e vapor de água, esse vapor de água se condensava a partir de uma certa latitude e voltava a cair como chuva, certo? Então, à medida que haviam precipitações e dilúvios, né, na verdade, grandes dilúvios, houve então a formação dos oceanos. Essa seria uma das teorias mais aceitas. Recentemente, vocês vão poder assistir um vídeo no material complementar que fala sobre também a água trazida na forma de gelo a partir de colisões de meteoritos com a Terra. Então, essa seria uma outra teoria, né, a partir do gelo que veio do espaço. Então, isso poderia ter também contribuído para a formação dos oceanos.